Bom dia, seja muito bem-vindo. Meu nome é Thaís Hortarel, aluna do professor Martinelli, e hoje iremos conversar sobre as aulas do professor sobre a temática do nitrogênio, dando continuidade aos nossos aprendizados. Isso mesmo, Thaís. Eu sou Victor Trindade Marques e também sou aluno do professor Martinelli e hoje iremos iniciar nosso quarto episódio do podcast H2O com o tema ciclo do nitrogênio. Neste podcast abordaremos 4 tópicos principais, sendo o ciclo do nitrogênio, características e relação planta-solo-atmosfera, Haber-Bosch, fixação artificial de nitrogênio no solo e efeitos do nitrogênio reativo no meio ambiente. Estaremos falando do ciclo do nitrogênio, o qual é fundamental para a vida, pois ele é um elemento essencial para a formação de proteínas e DNA. Os principais fatores que compõem o ciclo são fixação. O nitrogênio atmosférico N2 é convertido em formas utilizáveis, como amônia, NH3, e íon de nitrato, NO3-, por bactérias fixadoras de nitrogênio. Isso ocorre porque, através da fixação biológica, é realizada por bactérias simbióticas que se encontram nas raízes das leguminosas, como feijão e soja. Temos a volatilização, que é um processo em que compostos nitrogenados são convertidos em formas gasosas e assim liberados para a atmosfera. Isso geralmente ocorre na forma de amônia, NH3, ou óxido nitroso, N2O. Obtemos também a mineralização, que neste processo, a matéria orgânica contendo nitrogênio é decomposta por micro-organismos, como bactérias e fungos. Daí, durante a decomposição, o nitrogênio orgânico é convertido até chegar em amônia. Já a nitrificação ocorre quando a amônia que é produzida na mineração é oxidada em nitrito, NO2-, por bactérias em processo chamado de nitrosação. Em seguida, o nitrito é oxidado em nitrato, NO3-, por bactérias em processo chamado de nitrobacterização. Os nitritos resultantes são formas de nitrogênio em que as plantas podem absorver e usar para o crescimento. Após temos a assimilação, no qual as plantas absorvem os íons de nitrito do solo e os utilizam na síntese de proteína, ácidos nucleicos e outras moléculas nitrogenadas essenciais. E por último temos a desnitrificação, que é o processo em que bactérias anaeróbicas convertem nitratos ou nitritos de volta ao nitrogênio gasoso, N2, ou óxido nitroso, N2O. Esse processo ocorre em condições anaeróbicas, como em solos alagados ou em sedimentos aquáticos, e é uma via de perda de nitrogênio para a atmosfera. Agora falaremos sobre algumas características. O ciclo do nitrogênio ele é realizado por micro-organismos, portanto é um ciclo muito rápido. Outra característica é que existe baixo nitrogênio em rochas. Além do nitrogênio ser essencial à vida, como já vimos, ele é essencial ao crescimento e reprodução, e este apresenta 78% na nossa atmosfera. Portanto, ele é um ciclo geológico, como vimos anteriormente. Agora falaremos sobre a relação do nitrogênio com o solo, planta e atmosfera. Nesse contexto, temos duas principais transformações. A mineralização, que já vimos, que representa a transformação da matéria orgânica em matéria inorgânica, sendo um aumento na quantidade de nitrogênio disponível, e a imobilização, que seria a conversão de uma forma mineral para uma forma orgânica, tornando-se temporariamente indisponível para as plantas. Resultado, o nitrogênio que estava anteriormente disponível para as plantas, na forma de nitrato ou amônio, é imobilizado na biomassa microbiana. Sendo assim, o organismo segura para si o nitrogênio para realizar a sua reprodução. Com o tempo, à medida que os micro-organismos morrem e são decompostos, o nitrogênio é novamente liberado para o solo na forma de mineral, onde pode ser reutilizado pelas plantas. Agora, continuando o que a Thaís falou sobre a síntese, de Haber-Bosch, que se refere a um processo hoje largamente empregado em escala industrial, onde os parâmetros que interferem na reação química entre nitrogênio e hidrogênio são inteiramente ajustados a fim de maximizar a síntese do amoníaco, Esse processo ele foi desenvolvido laboratoriamente por Fitzhaber em 1908 e desenvolvido industrialmente por Carl Bosch em 1912 e 1913, Foi usado pela primeira vez a escala industrial na Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. Esse processo ele surgiu para suprir a falta de nitrogênio nos solos, pois estava afetando diretamente na produção agrícola e, portanto, estava causando fome. Ele surgiu justamente para a produção de fertilizantes, porque naquela época o uso de nitrogênio estava cada vez aumentando de uma forma excessiva e gradativa. Então surgiu essa necessidade de fixação artificial do nitrogênio nos solos, para a produção agrícola. Contudo, como todo processo inventado pelo homem, ele traz consigo problemas. Um desses problemas é o desmatamento, mas isso tem mais a ver com o processo, por exemplo, brasileiro, que a Embrapa inventou, por exemplo, na fixação de nitrogênio, aumento da fixação de nitrogênio no solo, através de sojas modificadas, por exemplo, que em comparação a plantas naturais, faz uma fixação gigantesca, Só que acontece, existe desmatamento para colocação ou plantação desse tipo de planta. Além disso, existem vários casos de
disseminação, né, dessas plantas, dessa soja em lugares de área natural. Então, tem vários problemas ambientais, né, voltados a esse ponto. Não só isso, né, não só focado nos problemas ambientais, a poluição no nitrogênio, né, embora que não seja um processo natural do ciclo do nitrogênio, ou seja, vem tipo, da atividade humana, né, intensificado pela atividade humana, como agricultura intensiva, queima de combustíveis fósseis, por exemplo, pode ocorrer também pelo excesso de fertilização agrícola, enfim, traz diversos problemas, não só ambientais, quanto para a saúde humana. Um dos exemplos de problema que pode causar, por exemplo, na saúde humana, principalmente por conta da inalação, né, do nitrogênio, é a superexposição, né, a superexposição pode causar irritação das membranas mucosas, seios da face, faringite, e posteriormente pode existir a possibilidade de um edema pulmonar. Estendendo ainda mais os problemas ambientais, a gente tem a famosa eutrofização, né, que justamente por conta da fertilização agrícola, né, e lixiviação desse por meio de copos aquáticos ou ainda pela chuva, né, esse nutriente ele acaba indo para copos aquáticos, né, acumulado nesses copos, e a proliferação de cianobactérias, por exemplo. E cianobactérias a gente sabe que muitas vezes são tóxicas. Não só isso, a grande proliferação também pode impedir a passagem de luz, né, natural, né, do campo exterior para o interior do copos aquáticos. Isso acaba alterando completamente a flora, a fauna, a biota aquática daquele local. Não só isso, também pode, né, o excesso de nitrogênio, de dióxido de nitrogênio na atmosfera pode causar chuva ácida, né, a poluição do ar em geral. Basicamente é isso. É isso, mas como vemos hoje, existem várias pesquisas, ideias, né, sobre o uso do nitrogênio para maximizar esse uso, para, né, diminuir os impactos ambientais. Por exemplo, o não uso de nitrogênio em solos que já são bastante nitrogenados, por exemplo, é um bom exemplo, né, de como isso pode ser útil. Enfim, ficamos por aqui, né, com mais um episódio do nosso podcast e nos vemos semana que vem, né, para o próximo episódio.